uma das coisas que quando paramos aqui no estúdio da NetGlobe para gravarmos conversas, histórias e principalmente enriquecer o nosso projeto por trás da TI, é recheado de grandes surpresas, de conhecer novas histórias, novos sonhos, dificuldades, mas principalmente a superação da vida. E é isso que a gente tem catalogado aqui nessas conversas. E o meu convidado de hoje tem uma história super bonita que nós vamos conhecer na íntegra. Jonathan Freitas. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço. Para mim é uma honra ser convidado para esse encontro. Cortei até o cabelo para vir aqui. Então, obrigado pelo convite, Renato. Jonathan, eu que estou super feliz, né? Você é um símbolo de um profissional de muita garra, de muita determinação. Quem conhece a sua trajetória sabe, né, que aonde você está foi com muito trabalho e muita dedicação. E aqui no nosso projeto a gente adora começar falando de coisas que normalmente a gente não para falar, que é lembrar da infância, lembrar das nossas origens, né? Lembrar de onde nós viemos. Queria que você falasse um pouquinho da sua história, Jonathan. Bom, prazer, né, para todo mundo que nos assistem. Nasci no ano de 1991, numa cidade chamada Igaraçu, uma cidade que fica localizada no estado de Pernambuco. Pernambuco. Exato. Hoje a cidade tem em torno de 120 mil habitantes, né, para se localizar geograficamente a 20 quilômetros mais ou menos de Olinda. De Olinda. Super conhecida. Então nós viemos para São Paulo em 1995. Né? Eu vim com os meus pais, eu tenho mais um irmão, um ano mais velho. Ele ficou em Pernambuco durante um ano e meio, mas eu vim com os meus pais para São Paulo. Num primeiro momento, nós ficamos na casa de um tio da minha mãe, em Jundiaí, até que as coisas começassem a se estabilizar. Né? Meus pais conseguiram um primeiro emprego, isso depois de alguns meses morando na casa desse tio da minha mãe, e nós encontramos uma casa para alugar na zona norte de São Paulo. E foi, inclusive, onde eu passei toda a minha infância e juventude, né? E tem coisas incríveis durante a minha infância, né, vivendo na zona norte de São Paulo, e tenho histórias que eu acredito que vai, de certa forma, trazer uma influência para os jovens que estão começando, né, no mercado de trabalho. Que legal, Jonathan. Ou seja, que história bonita. Eu entendo que, saiu de uma cidade ali do interior do Pernambuco, mas uma cidade grande, mas com o objetivo de construir, né, a família mais em São Paulo, ter melhores oportunidades, não só para o pai e para a mãe, mas também para os filhos. Acho que esse é um pouco do espírito dessa grande aventura de vir para cá, né? Exatamente. Eu acho que muitos nordestinos vêm para São Paulo buscar uma nova oportunidade. E não foi diferente com meus pais, né? E por mais novo que eu era, né, chegando em 95 em São Paulo, eu tinha 4 anos. Mas é impressionante como as coisas estão na minha mente, assim, porque eu vivenciei toda essa trajetória de início, né, numa cidade como São Paulo, e com uma mão na frente e outra atrás, como a gente diz, né, é um termo que a gente usa bastante. E vi todo o crescimento, né, da minha família aqui em São Paulo, desde conseguir o primeiro trabalho, conseguir a primeira casa, conseguir os primeiros móveis. Então eu passei por toda essa jornada de crescimento, lutas, perseverança e conquista, né, no final. Que legal. Zona Norte é o endereço da família Freitas, né? Isso. Lembranças ali de infância. Eu acho que ainda, né, anos 90, ali na Zona Norte, dava para brincar na rua ainda, tinha um pouco daquela coisa de pouco trânsito, como que era? Eu ainda peguei a coisa não tecnológica ainda, né? Então as brincadeiras eram muito na rua. Então brinquei muito de futebol, com golzinho, com aquelas sandálias, sabe? Jogando descalço. Sensacional. Empinava pipa, inclusive eu mesmo fazia a rabiola do meu pipa, então usando a sacola do mercado, dobrando e tirando, né, as tiras para fazer as fitinhas. Tinha toda uma técnica, né, Jonathan? Não podia Exato. fazer a rabiola de qualquer jeito. Ficava muito pesada, não dava para subir, né? Exato. Então, como as brincadeiras também não tinham investimento, esconde-esconde, pega-pega, não tinha investimento. Eram brincadeiras que naturalmente a gente conseguia fazer sem ter nenhum tipo de custo, né? Então, eu brinquei demais, aproveitei demais a minha infância e sou super grato pelos amigos que eu construí, que uns eu trago até hoje, né, na fase adulta. Poxa, que bacana. Jonathan, eu imagino que tendo uma
um exemplo de muita garra, de muita determinação dentro de casa, como você teve, né, como exemplo dos seus pais. Eu acredito que o começar a trabalhar cedo, o ganhar o primeiro dinheirinho sempre era uma aspiração, né, para nós, né, ou seja, ali na juventude. No seu caso foi diferente ou você teve também esses estímulos desde cedo? Sim, desde cedo. Com 15 anos, eu comecei a participar de um programa chamado Espro. Não sei como está hoje, mas na minha época era um trabalho como ambiente corporativo. Então, para entrar nesse programa era necessário fazer uma entrevista. Eu não passei, inclusive, na primeira. Tive que fazer uma segunda tentativa, então sim, eu passei. E é uma ONG que prepara o jovem para o mercado de trabalho, né? Passei 6 meses lá fazendo trabalhos em grupo, com pessoas que eu não tinha familiaridade, e isso trouxe uma questão sociável, né, para o Jonathan, que eu era super tímido, introvertido, ainda sou um pouco, mas na infância eu era muito mais. E fazendo apresentações em público, isso eu consegui ter um desenvolvimento muito maior que eu carrego até hoje profissionalmente. Após isso, desse programa, após 6 meses, né, a gente faz contato com as empresas que são parceiras do programa. E daí começaram as entrevistas para começar a trabalhar, o primeiro emprego. Olha que legal. Exato. E como que foi? Eu fiz 3 entrevistas e não passei também. Na 4ª entrevista foi para trabalhar com tecnologia e passei, né? Então foi uma área que eu aprendi a amar, né? Então desde os meus 16 anos eu trabalho com tecnologia. Como menor aprendiz durante 2 anos, então como um service desk, né? Como a grande maioria das pessoas que começam com TI atendendo o usuário final, dando suporte aos sistemas. E como eu comecei a trabalhar numa escola, né, num grupo, o grupo Objetivo, que é onde eu tenho o colégio, o cursinho e a Universidade Paulista. Perfeito. Eu prestava suporte tanto para os colaboradores quanto para os professores nos laboratórios de informática. Então foi uma escola ali, né? Fantástico. Onde eu precisava abrir máquinas e mexer em placa-mãe, mudar a memória, trocar processador. Hoje eu já estou bem defasado, mas na época eu mexia bastante com essas máquinas. Passando por esse início de trajetória, depois de renovar o meu contrato como menor aprendiz, isso não aconteceu num curto prazo, porque não tinha uma vaga para eu entrar e ser efetivado. E daí eu recebi uma ligação depois de 4 meses, mais ou menos, de desempregado, de uma secretária da vice-reitora do grupo, querendo que eu fosse office boy dela. Olha que legal. Então, eu havia aquilo como uma porta de entrada. Por mais que não seria para trabalhar com tecnologia, eu pensei que eu estando dentro e mostrando o meu trabalho, eu conseguiria migrar isso naturalmente, né, para a área que eu gostaria de estar. E também vendo a oportunidade da bolsa na faculdade, né? Estando dentro do grupo, eu teria a bolsa para a graduação que eu tanto queria, né? Então eu vi aquilo como uma ponte para eu migrar para a tecnologia. E trabalhei lá durante 1 ano e migrei sim, de fato, para a tecnologia, né? Foi um momento de ganhar a confiança e ter uma relação de muita confiança com a vice-reitora, que eu a considero como a minha madrinha, assim, sabe, da minha trajetória profissional, porque ela me trouxe de volta para o mercado e também me deu dicas que acho que só uma pessoa que tem a trajetória dela poderia dar, né? Então ela, para mim, é uma pessoa super especial. E daí comecei a trabalhar na tecnologia, ainda prestando suporte, mas abrangeu um pouco mais a minha atuação no dia a dia do grupo. E em algum momento eu achei que fazia sentido ir para um lado mais de consultoria, para ter uma abrangência maior de outras disciplinas de tecnologia. E daí, de fato, aconteceu. Redes, arquitetura, virtualização e segurança. Que fantástico. Ô, Jonathan, você sabe que eu estou aqui garimpando algumas mensagens importantes da sua trajetória e me veio à cabeça a importância da gente entender. Nós que somos cristãos, a gente entende que assim, não é por acaso as coisas, né? Que muitas vezes a gente tem verdadeiros anjos que são colocados na nossa vida, né? Para nos ajudar. Né? Alguns dizem, né, são o cavalo do penacho branco, aquela oportunidade que passa uma vez na vida e a gente se conectar a pessoas como essa que você acabou de dizer, né, que te fez um convite importante, que abriu as portas, acreditou no trabalho, né, e você entendeu que ali sim poderia ser um caminho que, né,
iria frutificar coisas muito boas. Então, acho que é uma mensagem importante do que você deixa, né? Não deixar as oportunidades, os bons convites de boas pessoas passarem, né? E sim agarrar aquilo com unhas e dentes. Exato. Né? E daí a gente vê a importância de uma liderança que vê o potencial em uma certa pessoa, né? Então, eu entro para a estatística de ser um gerente com menos de 30 anos, por exemplo, né? Porque eu tive pessoas no meu caminho que enxergaram esse potencial. Então, sou muito grato pelas pessoas que cruzaram o meu caminho, tanto com o viés mais técnico, né, para ser o meu suporte para dúvidas técnicas, mas líderes que me direcionaram para um caminho que hoje eu sou bem realizado no que eu faço. Muito legal. Jonathan, você tem uma passagem bonita na sua trajetória, que é o momento da consultoria. Você começou a falar aqui, né, e que muitos que sentaram nessa cadeira, né, são muito gratos ao setor das consultorias, que é uma bagagem muito grande, né? Você não só aprende muito, mas aprende principalmente as dores do negócio dos clientes, né? Você tem a chance de se especializar naquilo. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, o quanto isso foi importante para criar essa base sólida que você tem hoje, né? Como um grande líder que você é, um executivo na sua função, muito jovem, né? Mas com muita experiência na bagagem. Sim. Como que foi isso? Sim, eu acho que o momento que eu passei em consultoria foi o momento que eu mais cresci de conhecimento de indústrias que a gente conhece, farmacêutica, varejo, financeiro. Então, são dores diferentes que a gente tem que se adaptar. Né? Então, desde o início que eu trabalhava com suporte, né, atendendo o que já foi vendido, em um certo momento eu migrei para projeto. E daí, em projeto, a gente sabe, trabalhando em consultoria, que são coisas que valem uma certa quantia de dinheiro, né? Então geram uma questão de responsabilidade na qualidade da entrega. Então interpretar a dor do cliente e trazer uma solução que de fato vai sanar, isso é complexo, porque você tem que entender um ecossistema das dores dele. Então isso eu acho que me deu uma casca muito importante para tratar desde o nível técnico, né, com os analistas que estavam ali no dia a dia da tecnologia ou do serviço que a gente estava provendo, até vender o produto para um nível executivo. Como eu trago o senso de que aquela iniciativa é importante para aquele negócio. Então, essas coisas que só a consultoria nos traz, essas surpresas que são de um dia para o outro, de uma semana para outra, nos faz estudar e estar cada vez mais antenado com as novidades, né? Que legal, que experiência incrível, né? Ou seja, claro que dá para seguir uma carreira muito legal dentro do mundo da consultoria, uma carreira longa, mas a sua decisão foi pegar aquele conhecimento e poder galgar isso, né, para outros setores, outros desafios, né? E aí começa muito a sua liderança também, liderança de equipes, de pessoas, não só conhecimentos técnicos, projetos, mas agora também pessoas no mundo. Como que foi esse próximo passo do Jonathan? Sim. Eu sempre me dei muito bem com pessoas, né? Então, sempre quando eu chego num lugar novo, eu tento conhecer o CPF do Renato, não apenas um profissional, porque eu sei que tem algumas histórias por trás, né? Então, essa relação com as pessoas de mostrar confiança, saber do potencial que essas pessoas podem contribuir para o negócio, eu acho que é uma troca, né? Uma liderança a nível do analista, né? Às vezes a gente cria aquele poder hierárquico que afasta. E eu gosto da aproximação porque eu sei de onde eu vim, né? E eu sei o quão importante ter um líder próximo, direcionando os próximos passos, ajudando, se mostrando vulnerável, né? Eu acho que a gente, como líder, não é um robô, não é perfeito. Então, essa troca, né, informal, eu acho que gera uma relação de confiança que eu adoro. Os que trabalham próximo a mim sabem a forma como eu trabalho. A gente tem uma relação muito próxima de conhecer desde a vida pessoal e quais são os anseios dessas pessoas para que a gente ajude na jornada, que a gente chama do PDI, né, o Plano do Desenvolvimento do Individual, né? Então, a gente procura estar mais próximo dessas pessoas e eu acho que, claro, ainda acho que tem uma trajetória de amadurecimento como um papel de líder, mas essa relação com pessoas, para mim, foi fácil porque eu gosto muito de conhecer quem está fazendo parte do meu time, né? Muitas pessoas me perguntam, Jonathan, e eu queria dividir essa pergunta dizendo, poxa, quando eu ouço vocês falando do trabalho de vocês,
pô, vocês são tão animados, né? Pô, para a profissão de vocês parece ser um negócio assim fantástico. E eu digo, olha, mas é desgastante, tem a pressão, tem o custo do se manter atualizado. Mas uma das coisas que se destaca muito, né, Jonathan, é a gente poder, como especialistas apaixonados que somos por tecnologia, mas nos apaixonarmos muito também pelos negócios, né, das empresas às quais a gente se envolve. E eu queria que você falasse um pouco disso, né, ou seja, do quão legal é isso, né, poder participar, seja no mercado, né, da educação, seja o mercado da consultoria, seja o varejo, seja uma área da saúde. Queria que você falasse um pouquinho de uma profissão dinâmica que é a nossa, né, e no seu caso não foi diferente, né, Jonathan? Sim. A área de segurança é uma área que eu chamo viva, né? Então todos os dias tem coisas novas, então se a gente fica um tempinho desatento, já passa. Né? Então acho que se a gente quer uma área que é dinâmica, não é monótona, essa é a área de segurança. Né? Então quando a gente olha, até faço um comparativo com o Fórum Econômico Mundial, que compara assim, quais são os riscos para gerar uma crise econômica. O tema de segurança já está há alguns anos entre os 10 principais riscos para gerar uma crise econômica. É verdade. Então mostra quão relevante esse tema é e quão em ascensão ele está. Então é um tema que a todo dia tem tecnologias novas, tem novas formas de ameaça que a gente precisa, como CNPJ, defender essas empresas que de certa forma sustentam famílias, né? Então a gente não fala de segurança só como um meio de tecnologia, a gente está falando de sociedade no final, né? Então CNPJ, CPF, porque o mundo está cada vez mais digital, e também a sociedade, né? Imagina um setor elétrico ficar sem energia por uma semana, por exemplo. O quanto de impacto negativo e financeiro isso vai refletir. Desde pessoas sem bateria no celular para se comunicar, até um mercado que não consegue refrigerar produtos, né, por exemplo. Então, é um mercado muito dinâmico, vivo, então estimula inclusive os jovens para virem para a área de segurança porque estamos precisando. Cada vez mais o mundo tem trazido fato que a pandemia acelerou a digitalização e, consequentemente, muitas coisas ficaram expostas que não estavam preparadas para isso. Exato. Então, deu um boom na área de segurança de 20 para cá, né? Muito legal, ou seja, você está traduzindo isso de uma forma bacana que a gente consegue entender o fabuloso mundo de cyber com grandes oportunidades. Queria explorar um pouquinho com você agora, Jonathan, principalmente a questão dos jovens acessando esse mercado, né? Ou seja, um dos objetivos nossos aqui é falar e desmistificar o assunto de cibersegurança. Na sua visão, um jovem, né, que está interessado numa carreira em TI e olha a cibersegurança, quais são os principais pontos que ele tem que olhar hoje para que ele possa ser, de fato, um profissional, né, ou seja, bacana, que tem uma possibilidade de crescimento? Quais são as dicas que você deixa para esse profissional que está querendo ingressar no mercado de TI e cibersegurança? Sim, o primeiro é que hoje as informações estão cada vez mais disponíveis, né? Então, se eu entendo quais são, segurança tem um mar de disciplinas dentro, né? Então, às vezes eu não me identifico com tecnologias, ou seja, gerenciando antivírus, mas eu tenho um mundo de conscientização, de governança. Então, eu acho que um primeiro momento é pesquisar o que eu tenho dentro de segurança da informação. E aquilo que eu mais me identifico, focar e procurar materiais de estudo que, mais uma vez, está disponível pela internet, né? Então, é um pontapé inicial. E eu sugiro, né, até como experiência, ser um pouco generalista num primeiro momento, e depois direcionar, falar, não, de fato, eu acho que a minha experiência e o meu modo de ser vai direcionar mais para conscientização. Eu não tenho um viés tão técnico, mas eu consigo falar e trazer uma visão sobre o risco de uma crise cibernética em uma companhia. Então, eu sugiro que pesquise a respeito sobre as disciplinas que a gente tem e ali tentar entender qual que seria a sua maior fortaleza dentro de segurança da informação. Muito legal. Jonathan, você sabe que olhando a sua trajetória hoje, né, a gente fala, poxa, que legal, uma trajetória bacana, né, com várias grandes etapas, né, mas a gente sabe que uma carreira como a sua, como a minha, ela é pautada em momentos de indecisões, momentos que a gente precisa tomar decisão de um caminho a ser seguido, né, e nem sempre a gente vem de decisões bem-sucedidas, a gente está passível a erros também.
Então é um capítulo importante da nossa conversa que a gente diz momentos que foram cruciais na sua jornada que te trouxeram até aqui. Vem na sua cabeça um momento que para você foi um divisor de águas, né, numa grande decisão que você teve que tomar, seja uma mudança de emprego, seja um projeto muito arriscado. O que você poderia trazer para nós, Jonathan? Sim. No início da minha carreira, como eu comentei, eu fiz parte daquele grupo, né, do Colégio Objetivo e sim, entrei na área que eu gostaria de estar. Mas sabia que o mundo de tecnologia ele era muito maior do que aquilo que eu estava fazendo. E precisava dar um passo para trás, que foi o momento que financeiramente para mim reduzi salário, mas vi que seria um passo para trás para dar alguns passos para frente. Então, quando eu fui para a consultoria e consegui abrir meu leque de conhecimento, foi um estalo que eu falei, gente, tem uma oportunidade gigante na minha frente. E ali, naturalmente, a minha trajetória profissional começou a ser direcionada para a segurança da informação. Então, nesse momento, quando eu comecei a direcionar minha carreira para a segurança da informação, eu comecei a ver essas disciplinas e essas frentes que me encantavam. E daí tive líderes que me influenciavam, que me direcionavam, e ali eu tive uma chave que eu tinha potencial para seguir um pouco mais adiante. Então, eu não me arrependo de ter dado esse passo para trás e alguns para frente. Eu poderia ter continuado na primeira empresa até hoje, mas não crescido como eu imaginava que eu deveria seguir e como eu estou hoje, né? Eu acho que as coisas acontecem com algum propósito. E a gente só entende mais à frente, né? Então, foi uma decisão difícil, estava noivando para fazer esse movimento, então financeiramente seria um risco, mas eu e minha esposa entendemos que fazia sentido fazer um movimento como esse e, de fato, agora estamos colhendo os frutos dessa mudança. Né? Sensacional, que bacana. Obrigado por compartilhar de uma forma tão bonita, tão direta esse ponto. Jonathan, nós sabemos que uma jornada como a sua, ela é feita de muito trabalho e muita dedicação, né? Mas também feito através de pessoas e para pessoas. Nós temos um capítulo aqui no nosso projeto, né? Onde nós estimulamos, né? Que se deixe uma mensagem principalmente para aquelas pessoas que foram fundamentais na sua vida. Seja no âmbito pessoal, pessoas muito queridas que queremos homenagear num momento como este, e pessoas que foram verdadeiros anjos na nossa vida profissional, né, que nos marcaram pela sua liderança, pela sua forma de poder deixar um pouquinho dela em nós. Momento importante, momento de resgatar a memória, e eu queria abrir esse espaço para que você pudesse lembrar de pessoas que para você são únicas. Sim, eu acho que eu não posso deixar de falar sobre a minha mãe, né, que quando eu tinha 16 anos, nós descobrimos que ela estava com câncer. E foi uma trajetória super difícil, né? Porque eu estava começando a minha jornada profissional, mas eu era muito apegado à minha mãe. Então, psicologicamente, eu tive altos e baixos, mas não deixei a peteca cair porque eu sabia que eu tinha um objetivo, que eu tinha esse combinado com ela, né? De ter um futuro melhor e a gente conseguir, de fato, ter um retorno sobre o investimento que eles fizeram, meus pais fizeram vindo para São Paulo em 95. Então, minha mãe, enquanto em vida, até mudando um pouco a ordem cronológica das coisas, ela faleceu em 29 de dezembro de 2017. De 17. Final do ano, né? Então, foi um ano super difícil, mas minha mãe foi uma mentora, né? Então, por 10 anos ela convivendo e a gente convivendo junto, vivendo a doença com ela, ela me guiava em todos os passos, Literalmente. Literalmente. Então, ela era muito sábia, né? Não era uma pessoa que tinha graduação, né? Terminou o ensino fundamental e só, mas era muito sábia, né? Então, todos os direcionamentos que ela me colocou no caminho aconteceram e deram certo. Então, a minha mãe, eu sou muito grato e tenho certeza que ela teria muito orgulho se estivesse aqui conosco agora. Com certeza, com certeza. Enfim, então, quando a gente fala de trabalhos também, né, as pessoas que cruzaram o meu caminho, que viram o potencial em mim e ofereceram suporte quando necessário e também me deram desafios que acreditaram que o Jonathan conseguiria resolver, eu sou muito grato a essas pessoas. Aqui me abriu a porta a vice-reitora do Colégio Objetivo, curso Objetivo, me abriu a porta e dali eu comecei a ter uma jornada na área de tecnologia, que mais uma vez eu aprendi a amar,
né? No começo da minha vida eu queria ser jogador de futebol, como todas as crianças quase do Brasil, mas depois aprendi a amar tecnologia. Então, e no meio do meu caminho eu encontrei pessoas que me deram suporte técnico para conseguir estudar e evoluir com viés mais técnico, mas ao mesmo tempo me apeguei a grandes gestores, né? Que eu me identifiquei e falei, eu quero ser um gestor como essa pessoa, que é uma forma que eu acredito como tem que ser tratado com o ser humano, que é o liderado, sabe? Entendo. Então tem que ser humano, tem que entender, tem que tentar desenhar em conjunto. É um trabalho de equipe, né? Então as pessoas que cruzaram o meu caminho, eu não vou citar nomes para não ser injusto e acabar passando alguém, mas a minha mãe certamente eu menciono, mas os demais sabem quem são, né, que de certa forma cruzaram e me apoiaram em diversas iniciativas. Outra, minha esposa, né, que é uma fundação super importante, que de fato está comigo na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. É verdade. E já se passaram 12 anos, né? Que então, bonito, que bacana. Nos conhecemos super novos e em toda essa dificuldade que eu tive com a minha mãe, eu olhava ao lado, minha esposa estava comigo, né? Então, incrível. São pessoas que, para mim, são de fato a minha fundação para eu continuar firme e forte. Que linda homenagem. E você sabe, Jonathan, conhecendo um pouquinho mais da sua história, né? Eu vejo que mulheres de muita garra, mulheres que de fato te engrandeceram muito como pessoa e profissional que está hoje. Eu tenho certeza que por trás do Jonathan, né, tem muitas pessoas, em especial mulheres muito importantes na sua vida. Parabéns, que bacana. Jonathan, agora falando um pouquinho de hobby, daquilo que te agrada, o que você gosta de fazer nas horas vagas, tem algum hobby, o que você curte? Sim. Eu gosto muito de música, né? Como você mencionou, eu sou cristão, então em um certo momento eu tocava na igreja, toquei em casamentos, toco contrabaixo, então fui mais ativo, agora é mais hobby, mas eu amo música dos anos 80, 70, porque o contrabaixo ele tem esse negócio de swing, né, que a gente chama, então as músicas dos anos 70 e 80 eram bem dançantes, então são músicas que eu adoro. Então música para mim é uma válvula de escape do meu dia a dia. Que bacana, que legal. Jonathan Freitas, que bacana ter esse papo com você. Você tem uma jornada linda pela frente, ou seja, muito se conquistou, muito se evoluiu, mas você é literalmente o exemplo, né, do que nós queremos enfatizar, né? Que há um espaço gigante para uma nova liderança, para uma forma humanizada, né, que conecte muito bem com a nova geração, e você é o exemplo da liderança moderna, vamos dizer assim, né, mas que tem toda o background necessário, mas que enxerga o futuro de uma forma muito bacana. Te desejo uma jornada linda, né, de grandes realizações, e que nós tenhamos ainda mais o nosso setor unido, né, e com a sua história sendo um grande protagonista, né, nas equipes, nos projetos e na contribuição. Muito obrigado, Jonathan. Legal. Eu que agradeço, Renato, pela oportunidade e espero que incentive muitos jovens a entrar para o mercado de segurança da informação. Tenho certeza que sim, que com essa conversa, a sua história é um solo muito fértil para que a gente possa chegar nisso, impactar a vida de novos jovens e que ele venha para o fabuloso mundo da cibersegurança. Isso. Obrigado. Valeu. Agradeço. Parabéns. Tchau, tchau. Aê! Que conversa top! Muito obrigado, obrigado, meu amigo. Que honra. Agradeço. Sensacional.